Olá pessoal, quais desses sentimentos nós mais carregamos em nossos corações? A esperança de dias melhores ou alguma raiz de amargura? Nós vamos pegar dois exemplos na Bíblia que mostram essas duas situações e o que causou tudo isso. Antes, porém, vamos ver como foi feita a convocação por Deus ao profeta Jeremias. Como diz lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 9. Diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Veja que da mesma forma que Moisés, quando foi chamado por Deus, resistiu para conduzir o povo de Israel à terra prometida, Jeremias também estava tentando escapar desse chamado, dessa missão. Interessante como a história se repete, né? Faz até lembrar de nós mesmos, quando no princípio ouvimos a palavra de Deus e oferecemos uma certa resistência até aceitá-la e colocá-la em prática. Enfim, Jeremias aceitou o convite e passou a mostrar ao povo de Israel o quanto eles estavam sendo desobedientes a Deus e ao pacto firmado entre Deus e seu povo. E o povo de Israel havia chegado a um nível a tal ponto insuportável de idolatria a outros deuses, a ponto de Deus perguntar a eles: Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Isso está em Jeremias capítulo 2, versículo 29. Veja que a luta de Jeremias para mostrar que o povo de Israel estava muito longe de Deus, que ele chegou a expressar todo o seu descontentamento. Aí nós vamos ter o primeiro exemplo a respeito de amarguras. Isso está lá no livro de Jeremias, no capítulo 20, versículos 14 e 18. Diz assim: Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia que minha mãe me deu à luz. Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Veja que o profeta Jeremias ficou muito aborrecido porque o povo não reconhecia que estava em falta com Deus, mesmo diante de tantas advertências. Isso foi naquele tempo. Veja que muitas pessoas, diante de situações adversas em relacionamentos, armazenam ressentimentos na memória. Com o tempo vai nascendo dentro do coração uma raiz de amargura, e esses sentimentos nocivos azedam a alma, perturbando a pessoa que nutre a mágoa e acaba contaminando quem está à volta. A mágoa é a ausência de perdão. A mágoa adoece física, emocional e espiritualmente, pois quem não perdoa não tem paz. A mágoa promove a autodestruição. Ferimos-nos a nós mesmos quando nutrimos mágoa no coração. E a única porta de escape para esse mal é liberar o perdão. Não tem outra saída. O perdão cura, liberta e restaura. E o perdão é maior do que a mágoa. Ele é a faxina da mente e da alma e a liberdade do coração. Por isso que o principal motivo da raiz da amargura é estar distante de Deus, da prática dos seus princípios. E aquele povo de Israel desacreditava do Deus verdadeiro, indo atrás de outros deuses. Por isso que Jeremias insistia, conforme lá no capítulo 25, versículo 5. Ele dizia: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. E ainda ele disse: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra essa cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Veja que as pessoas, além de não dar ouvidos, ainda queriam matar a Jeremias, como está escrito lá no capítulo 26, versículos 15 e 16. Jeremias disse o seguinte: Sabei, porém, com certeza, que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer:
aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Percebe como é difícil as pessoas tomarem decisões de ouvir e serem obedientes aos ensinos do Pai Eterno? E tudo que Deus orienta é em nosso próprio benefício. O diabo, que é nosso acusador, está sempre apontando nossas falhas para que o juízo de Deus se aplique aos desobedientes. E Deus é fiel à sua palavra. Não tem como escapar do seu juízo se não houver arrependimento e mudança de comportamento. Veja, alguém tem culpa de ter nascido? Quem pede para nascer? Ninguém. Porém, muitas pessoas se sentem tão insatisfeitas com a vida e acham que seria melhor nem terem nascido, como foi o caso do desabafo de Jeremias lá no princípio, num momento de grande decepção. Nós precisamos entender qual a razão de nossa existência. Deus nos fez à sua imagem e semelhança por um motivo: de conhecê-lo, segui-lo e usufruir do melhor que existe para nós. Não só aqui nessa terra, mesmo que haja dificuldades, mas na vida eterna, ao lado dele. Vamos agora para o segundo exemplo, onde ao invés de raiz de amargura, existe confiança e esperança, como foi expresso pelos salmistas, lá no Salmos 27, no Salmo 116 e no livro de Lamentações. Vamos ler na sequência. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Veja, quem não nasce não saberia de tudo o que acontece, nem desfrutaria das alegrias preparadas por Deus para a nossa eternidade ao lado dele. E os sofrimentos daqui não se comparam com as alegrias que estão por vir, como fala lá no livro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em vós há de ser revelada. Veja que este versículo lido nos apresenta dois períodos distintos. O primeiro vamos colocar de um lado da balança. É o tempo que podemos viver nessa terra, arredondando 90, 100 anos, isto com alegrias e tristezas. E do outro lado da balança, o segundo período, que é a vida eterna na presença de Deus. Um tempo infinito, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem corrupção, só alegria e felicidade. É óbvio qual que é o lado vencedor, qual que é o melhor. E para alcançar este prêmio, temos o nosso Senhor Jesus, tanto para nos auxiliar enquanto estamos nessa terra, quanto para nos recolher, seja na ressurreição ou no arrebatamento. Amados de Deus, existe tempo para tudo. Tempo para plantar e tempo para colher. Como Jesus disse no livro de João, capítulo 10, versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Estamos no tempo de lutar com todas as armas que a Bíblia nos apresenta. Como fala lá em Efésios também, no capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Isto porque ele procura colocar dúvidas em nossos corações e só confusão, como Jesus nos disse. Vivamos sempre com a seguinte promessa do Salmo 23, versículos 1 e 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com familiares e amigos. E se possível, inscreva-se no canal para receber outras mensagens também. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus e até a próxima.